Muito bem. Esse texto é uma parte prática da teologia paulina nessa carta aos Romanos, tendo em vista que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo trata da doutrina da salvação. Do 12 em diante ele vai falar das questões práticas. Ele chega a esse assunto tão importante que eu já observo aqui no capítulo 13 e 11. Vamos ler. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Glória a Deus, olha aí, viu? Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo está falando que ele percebia o tempo, né? Claro que aqui foi no início da era cristã, mas todos os apóstolos, a igreja primitiva, eles já acreditavam numa volta, né, de Cristo. Ele vivia hoje como se Cristo viesse hoje mesmo, né? Mas, lendo esse texto, essa carta, quando eu chego no capítulo 11, quando Paulo vai discorrer sobre o endurecimento do coração da própria nação de Israel, no capítulo 11, versículo 25, certo? O apóstolo vai dizer que não quero, irmãos, que vocês ignoreis este segredo, para que vocês não presumais em vós mesmos. Aí ele vai dizer que Israel endureceu o coração, certo? Mas esse endurecimento do coração veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Eu não sei quando é que vai chegar essa plenitude dos gentios, mas só Deus sabe. Quando chegar no limite, aí Deus vem e arrebata a sua igreja, e a sequência da história, ele vai ali, né, alcançar, no caso aqui, os que rejeitaram, os que caíram, no caso Israel, né, a descendência piedosa. Claro que não são todos, mas Deus, ele está disposto a salvar todo aquele que nele crê, né? Quando o povo de Deus se volta para ele com fé, ele salva. Então esse texto bíblico é um texto que vai falar sobre o nosso despertamento espiritual, irmãos. Ele diz que nós temos que conhecer o tempo, e a gente observa o tempo ao nosso... Tudo está concorrendo, navegando contra a igreja, né? O próprio Jesus disse em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmão, você quer esse versículo para você? Você quer esfriar o seu amor para Jesus, por causa da iniquidade que está se multiplicando? Então seja uma exceção a estes sinais dos tempos. Procure de forma devocional acender essa chama, que ao longo do tempo há uma tendência de esfriar. Parece aqueles casais, né? Casou, é uma chama de amor. Com o passar do tempo, parece que a chama se apagou. Mas a verdade é que não pode se apagar, tem que haver uma manutenção. Espiritualmente falando, por multiplicar essa iniquidade,
Jesus disse que nos últimos dias, os sinais da volta dele seriam como os dias de Noé. E aí vocês percebem que no dia de Noé, o povo não estava nem aí com Deus. Tem muita semelhança com os dias atuais. Então é preciso ter um discernimento do tempo, irmãos. E eu olhando para as cartas pastorais, né? As cartas que Paulo escreveu da prisão, dando instrução para o seu jovem pastor da igreja de Éfeso, por nome Timóteo. Ele escreve no 4º capítulo, ele diz assim, olha, nos últimos dias, aqui é só mensagem para os últimos tempos. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Apostatarão alguns da fé. Então está dizendo que ao longo da caminhada cristã, muita gente que vou falar mesmo, teve um encontro com Jesus mesmo que foi batizado com o Espírito Santo, se tornou participante dos dons, mas por algum motivo, ao longo da caminhada, esfriou, relaxou, negligenciou, dormiu. E de vez em quando eu preciso, juntamente com você, como igreja de Jesus, de alguns despertamentos espirituais, para que nós possamos reviver tudo de novo. Nós temos que reviver de vez em quando tudo de novo. Igual a amada de Salomão, quando ele disse no capítulo 8 lá dos Cantares, ele disse: vamos voltar àqueles lugares que a gente frequentava, que a gente convivia, que a gente tinha um tempo de qualidade, para a gente trazer à tona todo aquele amor que a gente devotava de um para com o outro, para ver se aquele cenário possa ser despertar novamente o amor conjugal. Isso do ponto de vista entre o homem e a mulher, né? E do ponto de vista espiritual, entre o homem e o seu Deus, é preciso conhecer o tempo. O conhecer o tempo é exatamente um tempo de apostasia, aonde ele diz assim: muitos ouvirão espíritos enganadores, doutrina de demônios. Misericórdia, né? Mas esse tempo parece muito com os dias atuais, onde o engano religioso, aonde a demonologia, o satanismo, essa questão da aversão a Deus predomina no meio da sociedade humana. Então nós estamos num tempo bastante difícil. Paulo, dando os conselhos para o seu jovem Timóteo, ele escreveu 2 cartas da prisão, cartas de conselho pastoral, mas de conselho prático, muito bom para nós também, não somente para os pastores, né? Porque a mensagem para os pastores é a mensagem das ovelhas, irmão. O pessoal pensa que a mensagem é só para os pastores, é para as ovelhas também, não é verdade? Glória a Deus. E ele diz no capítulo 4, na segunda carta, capítulo 4, acho que é o capítulo 3, né? Exatamente dentro dessa mesma visão, conhecendo o tempo. Ele diz: sabei que nos últimos tempos, nos últimos dias, vai ter de tempos trabalhosos. Pensei nos tempos trabalhosos. Irmão, se você for olhar aqui, olha a descrição desse tempo trabalhoso, conforme o capítulo 3 de 2 Timóteo, o versículo 2: homens amantes de si mesmos, egoístas, né, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha aí, ó. Desobediente a quem? Quero saber de pai e de mãe, eu quero viver minha vida. Esse é o retrato do mundo hoje. Ingratos, pessoas profanas, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, e tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
Então o apóstolo está dizendo que o tempo presente, que antecedem a esses acontecimentos, posso dizer que até os acontecimentos finais, onde o mundo está vivendo uma vida totalmente devassa, destituída dos valores cristãos, destituída das palavras de Deus, pelo contrário, averso aos princípios das palavras de Deus. Então este tempo presente, o apóstolo está dizendo que como igreja, nós temos que conhecer o tempo, e conhecendo o tempo que nós estamos vivendo, e não deixarmos sermos iludibriados por esse espírito que está aí vacinando, influenciando as pessoas. Meus amados irmãos, voltemos ao texto que fiz a leitura de Romanos 13. Paulo vai dizer que conhecendo o tempo, discernimento, e ele percebe a necessidade do presente tempo de um despertamento. Qual é o primeiro despertamento que o crente passa? Qual é o primeiro despertamento que o homem de Deus passa? Você sabe? Lembrei-me quando estava aqui, durante esse dia, daquela passagem que até pregamos aqui, na carta de Paulo aos Efésios. Quando Paulo diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então esse é um despertamento espiritual, irmãos. O homem e a mulher têm que passar por esse despertamento. Todo homem e toda mulher tem que ele se despertar para a vida. Glória a Deus. A pessoa, como no dizer de Paulo, né? Quando ele falou uma palavra para as viúvas, né? Naquela época, tinha umas viúvas mais novas, e ele dizia assim: olha, tem umas pessoas que têm nome que está vivo, mas espiritualmente está morto. Quando Jesus escreveu quando João registrou a carta à igreja de Sardes, glória a Deus, uma das igrejas do Apocalipse, ele vai dizer que o pastor da igreja só tinha nome que estava vivo, mas era morto, espiritualmente estava morto, porque ele não tinha ainda, ele apenas exercia um cargo, exercia uma função eclesiástica, mas ele não tinha experimentado a vida de Deus na sua vida. Glória a Deus. E é exatamente isso que muitas pessoas, como eu li, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia do poder de Deus. Ou seja, apenas ocupando uma questão religiosa, mas não experimentando aquilo que, no dizer de Paulo aos Romanos, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. O Evangelho é este poder de salvação para todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, acredito que esse despertamento a gente sempre tem que estar orando, né? Ó Senhor, desperta muitas pessoas para ouvir a palavra, para entender a mensagem, para acordar para a vida, para despertar para a vida, para experimentar a vida de Deus. Glória a Deus. Mas ao longo da caminhada nós podemos também adoecermos, e como Paulo explica aos Coríntios capítulo 11, ele disse que havia, como até um tempo eu frisei, muitas pessoas que estavam até participando da ceia, mas espiritualmente estavam doentes, estavam fragilizadas e consequentemente estavam mortas. Muitos que dormem. Então o interesse de Deus para mim e para você, baseado nesse texto bíblico de Romanos, ele diz: conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Glória a Deus. É a hora de despertarmos do sono. Glória a Deus. Se alguma coisa te fez adoecer, meu irmão, minha irmã, se alguma coisa te fez você perder a essência da espiritualidade, hoje o Senhor fala comigo nesta noite, nessa palavra: é hora de despertar do sono. Glória a Deus.
Glória a Deus. O interesse de Deus falar para nós nessa mensagem bíblica é para que aconteça outros despertamentos espirituais. Glória a Deus. Irmãos, e tem outro? Tem, irmão. Tem um despertamento tão importante, porque você veio para a vida, mas você tem que estar em sintonia com o corpo de Cristo, como bem leu o nosso irmão Odaí. E eu lembro de uma passagem bíblica, quando eu meditava, quando Jacó fazia aquela viagem até Padã Arã, quando ele saiu da casa do seu pai. Louvado seja Deus. Em dado momento, claro que ele foi descansar, né? Não tinha pousada, não tinha hotel, era no meio do deserto, irmão, e pegou uma pedra para ser o seu travesseiro, irmãos. Pensei em dormir em cima de um travesseiro, uma pedra como travesseiro. Meu Deus do céu. Ele botou algum matinho lá para não ferir, né? Alguma coisa assim. Eu estou só mas a verdade é que ele teve visões. Ele teve visões de Deus. Ele viu os anjos subindo e descendo. Ele viu uma escada que chegava ao topo da presença de Deus. Meu irmão, no dado momento que ele teve aquela visão, sabe o que aconteceu? Ele despertou-se. Ele acordou. Meu Deus do céu, como nós precisamos dessa palavra de vez em quando, né? Porque muita gente está só assim, nós estamos precisando despertar mais para as coisas de Deus, né? Uma palavra que eu achei muito interessante, os irmãos sabem onde é que está essa passagem? Capítulo 28 de Gênesis, exatamente no versículo de número 28, 20. Não, eu acho que é o 28, 18. Então, na verdade, nos versículos anteriores ainda, no versículo 16, está até marcado aqui: acordado, pois, Jacó do seu sono. Glória a Deus. Jacó acordou do sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Eu quero lhe dirigir a você, meu irmão e minha irmã, para um despertamento dessa passagem bíblica, porque ele está falando da casa, de um lugar de adoração. Então a pessoa aceita Jesus, mas fica só em sua casa, não vem para a igreja, não vem para o culto, não vem por ciclo de oração, irmã Vilani, não quer aprender na doutrina, na escola bíblica dominical. Glória a Deus. Irmão, tem que ter um despertamento, irmão, para a gente perceber que Deus está querendo trabalhar em nós. Muitas vezes nós queremos trabalhar para Deus, mas a primeira obra que Deus quer fazer é o trabalho de Deus em nós. E nada melhor do que você estar em comunhão na igreja. Como disse Davi no Salmo 122, como é que ele disse mesmo? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Isso é um motivo de alegria. O salmista estava motivado, glória a Deus, e é preciso despertar para estar na casa de Deus, para fazer como aquela senhora por nome
Ana, que ela não perdia um culto ali, ela estava ali dedicando-se na oração, no jejum, nos cultos da casa de Deus, para adorar o Todo-Poderoso. Irmãos, isto é um despertamento espiritual. Queira Deus que nessa noite, se há alguém em nosso meio que ainda não se despertou para estar sempre na casa do Senhor, esta é a palavra de Deus para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Verdadeiramente Deus está aqui. Ele não estava nem percebendo que a presença de Deus, porque muitas vezes a presença de Deus, ela não vem de forma assim, muito barulho, não. A presença de Deus, ela vem ao nosso coração, tocando, fortalecendo, dizendo para nós: é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Meus irmãos, são esses despertamentos que têm que acontecer no meio do povo de Deus. Despertar para a oração também é outra coisa muito importante. Eu até falei ontem aqui sobre os devocionais. E um dos devocionais que muitos de nós como igreja devemos nos despertar. Porque, irmãos, a verdade é que o próprio Jesus percebeu isso, que os discípulos estavam ali orando, né? Mas de vez em quando negligenciava na oração. E Jesus estava precisando de oração. Irmão, Jesus precisou de oração. Ele estava com a alma muito atribulada, angustiada. Que momento foi esse, irmão? Você lembra daquela passagem de quando ele foi orar lá no Getsemane? É verdade? Ele chegou a dizer, na verdade ele chamou 3 discípulos, porque não é todo mundo que ora, né? A gente tem que aprender nessa passagem que Jesus está chamando os discípulos para um momento de oração, de apoio espiritual. Ele chamou Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, no capítulo 26, versículo 37, lá no Getsemane. E ele diz: olha, eu estou muito triste, estou muito angustiado, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, velai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, e Jesus começou a orar, dizendo aquela oração, né? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas no versículo 40, ele volta para os seus discípulos. Como é que o discípulo estava? Meu Deus do céu, é uma vergonha, né? Você está sendo uma vigília, né? Todo mundo levantando e você dormindo. Mas ainda bem que só estava Jesus e os discípulos, né? Aí Jesus chegou no versículo 40, voltou para os discípulos, achou-os adormecidos, e disse para Pedro: então, nem uma hora, isso aqui é forte, viu, irmãos? Nem uma hora, Edivaldo, nem uma hora você pôde vigiar comigo? Você não pode se dedicar pelo menos uma hora do dia para estar a sós comigo? Isso aqui é uma pancada para cada um de nós. Jesus está dizendo assim para cada um de nós: esse é o tempo de despertar para essa atividade espiritual que muitas vezes nós negligenciamos. Então, irmãos, é sério. Jesus estava despertando os seus servos para esse momento de dificuldade. Mas eu estava lendo, né? Na visão, no ministério do apóstolo Paulo, ele teve um momento que e Paulo, ele tinha umas pregações, irmão, não era aquelas pregações assim, tipo assim, bem eloquente, né? Ele falava assim calmamente e tal. E diz a palavra lá em Atos que a pregação, a prática se estendeu. E quando ele se estendeu, o que aconteceu? Tinha um rapaz lá, um jovem, que ele foi dormir no discurso de Paulo. Pense aí na tribulação.
Meu Deus do céu. Posso nem dar uns exemplos aqui que eu me lembrei agora, que é assim meio vergonhoso, né? Na minha família, né? Nem tudo a gente pode falar, né? Mas é verdade, né? O irmão pregando, o apóstolo Paulo pregando, teólogo, irmão. Pensa numa teologia boa, irmão. O homem é profundo, irmão. Irmã, mas o jovem estava lá, parece que não dormiu bem no dia anterior. Não estava preparado não, viu, para esticar a mensagem. Acabou dormindo, irmãos. Irmãos, foi um perigo aquele sono dele. O sono do Eutico fez ele cair do terceiro andar. Abra aí no capítulo 20 de Atos, versículo 7. Esse despertamento de Eutico, ele está se referindo ao desenvolvimento da vida cristã. Note, eu comecei essa doutrina, esse ensinamento falando sobre o despertamento para a vida. Quando você conhece a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, há um despertamento para você estar em comunhão, estar na casa de Deus, há um despertamento para você ser levado a uma vida de oração. Mas desta feita, o despertamento de Eutico era um despertamento para ele ouvir, para ele se dedicar à leitura da palavra de Deus, a ouvir o Evangelho. E quando ele ouve a palavra, quando ele lê a palavra, quando ele escuta a palavra vai forjar nele o caráter de Cristo. Glória a Deus. Esse é um despertamento que cada um de nós devamos atentar nesta noite. Mas olha o que acontece. No primeiro dia da semana, versículo 7. Ajuntando-se, os discípulos estavam se reunindo para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até que hora? Pensa aí no culto, até meia-noite, né? Porque o homem ia viajar no outro dia, aproveitou logo para entregá-lo toda a mensagem, né? Mas, esse aqui, o versículo 8, para aquelas igrejas que gostam de, num cenário tudo escuro. O versículo 8 do capítulo 20, viu? As igrejas que gostam do cenário, as paredes tudo preta. Eu sei que os irmãos, né? Tem umas igrejas aí que é tudo escuro, né? Havendo muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela. Mas o homem foi lá sentar numa janela, né? Perigoso, né? Ele caiu no terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio quando? Durante o extenso discurso de Paulo. Eu acho que se ele tivesse, como é que o pessoal chama, hein? Aquele negócio que ele diz, hoje eu vou, eu não tenho uma palavra, eu vou varar a noite, eu vou madrugar. Tem uma outra palavrazinha que é assistir várias sessões assim eu vou maratonar. Não dorme um segundo, sabia? Mas realmente escutar a mensagem tem que estar muito despertado, viu? Não é não, Wellington? Mas é um jovem, a gente tem que dar o desconto. Vamos dar o desconto, né? Vamos dar o desconto. Mas também tem uns antigão que também dormem, né? Tem umas mulheres também que dormem, tem uns pastores que dormem também. Não é todo mundo que precisa ser despertado para ouvir mais, para aprender mais. E olhe, o discurso foi extenso e ele caiu e foi levantado como morto. Graças a Deus que Paulo desceu, achei muito bonito, ele inclinou-se. Porque essa passagem aqui tem uma aplicação quando a pessoa se afasta da igreja, a gente, esse irmão não quer nada com Jesus não. Mas Paulo parou o culto, parou a pregação, desceu, foi aonde o jovem estava. Isso aqui é uma lição para cada um de nós, principalmente para os pastores. Viu, Léo? Então,
Graças a Deus que o jovem foi despertado da morte para a vida. E continuou o discurso, não foi só até a noite não, foi até a alvorada. Veja o versículo 11, foi a vigília. Foi um momento de reflexão, de meditação, de testemunhos, de oração, com a igreja presente ali naquele lugar. Dito esses tipos de despertamento, eu quero levar a cada um de nós aqui a um compromisso mais íntimo com Deus, porque Deus está chamando a sua igreja para um despertar da fé. Ele diz: é tempo de despertar, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Por quê? A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Eu não posso viver de saudosismo, eu não posso viver das glórias do passado. Eu preciso experimentar. Claro que cada momento tem uma experiência marcante, mas Deus, através do profeta, ele diz: clamas a mim e eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas eu quero falar o último despertamento, irmão. Sabe de quem é? Sabe de que se trata? Irmão Islã, cadê você e o Júnior? Glória a Deus. Há uma comissão de Deus para cada pessoa. Deus estava comissionando profetas no Velho Testamento. E ele chamou um por nome, filho de Amitai. Sabe qual é o nome dele? O profeta fugitivo. Porque muitos de nós recebemos uma incumbência de Deus e a gente retrocede e a gente não prossegue nessa incumbência. Mas o profeta estava, inclusive esse profeta que eu citei, ele era do reino do norte. Glória a Deus. Mas Deus deu uma incumbência a ele, dele sair da sua terra e ir para uma terra que era a terra dos inimigos do povo de Israel. Nínive, capital da Assíria. Qual foi a reação do profeta Jonas? Deus me livre de ir para essa cidade, eu que não vou. Deus mande outro no meu lugar. Eu vou ler o texto que eu achei interessante. É porque ele recebe a mensagem e ele desce para Jope, que era uma cidade portuária. Ele desce para o navio. Ele não se cansa em descer, ele desce ao porão do navio. E sabe o que ele foi fazer no porão do navio? Irmão, tem uns funcionários empregados que quer enganar os patrão, se esconde para dormir. Sabia disso? O patrão fica procurando: cadê o fulano? Claro que hoje tem celular para localizar, né? Mas os empregados dormindo na hora do serviço. Presta atenção. Vamos ler capítulo 1, versículo de número 5. O seguinte é esse: a fuga, Deus tem os seus processos. Quando os homens decidem se autodeterminar, Deus diz: não é por aí. Deus envia a tempestade. Os marinheiros, cada um fica crente, cada um invoca lá, faz umas orações. Mas no versículo 5 do capítulo 1, onde é que Jonas estava? Lá no porão. E o que ele fazia lá? Deitado, dormindo, um profundo sono. O texto está bem claro aqui. Ele estava, enquanto que o pessoal lá em cima estava se preocupando em salvar a vida, aliviar a fardo do navio, procurar um norte, fazer uma oração lá, pedir algo, uma direção de um Deus deles. O Jonas estava lá no porão, deitado, dormia um profundo sono. Sabe que tipo de despertamento esse?
é um despertamento vocacional, é um despertamento ministerial, é um despertamento que cada pessoa deve conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus, em que ela pode ser útil, para que ela possa, aqui Jonas poderia ser eficiente, ele até foi sem querer, em testemunhar do Deus que fez os céus e a terra, que criou o mar e tudo que nele há, o Deus dos hebreus. E ele sem querer testemunhou desse Deus. Então nesse processo de fuga, né, ele foi dormir. Então o Senhor nos desperta para a vocação, para o chamado de Deus, para um compromisso mais íntimo com Deus, em servir a Ele. No caso, Jonas era um serviço missionário, era em outra nação, era em outro país, mas ele foi para outro lugar. Ele desobedeceu o chamado, ele fugiu do chamado, ele queria cumprir um propósito seu e não cumpriu o chamado de Deus. Glória a Deus. E Deus, ele conta com cada pessoa em determinados lugares. Ele deseja aqui nesta igreja despertar a minha pessoa, despertar aos obreiros, despertar aos senhores, às senhoras, a juventude dessa igreja, os homens e mulheres dessa igreja, para que nós possamos sempre estar com a nossa fé viva no Senhor. A salvação está mais perto de nós. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de falácia, não é tempo de capa, é tempo de compromisso, é tempo de oração, é tempo de evangelização, é tempo, glória a Deus, de nós fazermos como diz a palavra, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto podemos invocar o seu nome. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite, e vamos ficar de pé. Glória a Deus. E vamos orar ao Senhor para que algumas áreas da nossa vida sejam despertadas. Glória a Deus. Tem até um hino, né? É hora de se preparar e ao Senhor buscar em constante oração. É hora de ouvir, irmão, o clamor das vidas que clamam por salvação. É hora de se envolver mais. É hora de buscar o crescimento espiritual. Esse é o tempo. Não é tempo de perder tempo. É o tempo de remir o tempo, aproveitar cada oportunidade dele. Porque a igreja de Jesus, ela é chamada para fazer a diferença neste mundo. Amém? Quem precisa de oração? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Glória a Deus. Vamos ouvir só um louvor, e todo mundo vai fechar os olhos e vai orar no seu particular aí com Deus. E que o Senhor possa nesta noite, como Ele visitou Jacó, Ele possa nos despertar para estar na casa do Senhor. O Senhor possa nos despertar como os marinheiros acordaram Jonas, de sai desse marasmo aí, Jonas, levanta-te e invoca o teu Deus. Então é esta noite que nós possamos buscar o despertamento espiritual para as nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. Pronto? Louve.